3, 2, 1. Estamos no ar. Bem, seja bem-vindo a mais um podcast do Danny de Lolo, não é? Danny de Lolo Podcast. É, é com grande prazer, não é? Que eu tenho de fazer este programa, não é? Desde já, deixa de dizer aqui, muito obrigado pelo carinho da tua audiência ali e também por nos acompanhar. Olha, dê um like aí, partilhe, porque só assim nós vamos continuar a fazer programas, não é? E desde já quero agradecer, não é, a todos que têm acompanhado os meus programas, obrigado pelas sugestões e aqui estou para o programa. Bem, deixa aqui abrir um parênteses, não é? E dizer de que eu estive ausente, não é? Por alguns dias, porque fui ali a minha graduação, não é? De mestrado e pela Universidade de Arizona, não é? Estou a dizer isto para dizer, para partilhar, não é? Porque às vezes nós temos que eh, não só falar, mas falar e também pôr em prática, não é? Então, eu aqui pratico, não é? E digo, não é? Estou sempre a enfatizar a necessidade de reprogramação, a necessidade de educação, a necessidade eh, de nós reformatarmos a mente do homem e da mulher africanas. Então, por essa necessidade é que eu estou a partilhar, não é? Estive lá, conheci muitas pessoas, eh, e deixei que abrir um pequeno parênteses, não é? De que a Universidade de Arizona foi ali em que graduou o então da UNITA, não é? Que a sua alma descansa em paz, não é? O então engenheiro Jeremias Chitunda, não é? Graduou-se lá. E pronto, né? Para dizer aqui, é uma honra, não é? Também fazer parte daquela família, não é? Daquela família da Universidade de Arizona. Então, deixa aqui dizer, com grande prazer, que eu estou de volta, não é? Para mais um podcast. Bem, hoje vou concluir, não é, a parte 3 sobre o racismo, não é? Veja, o programa tem um programa um ali embaixo, não é? Subscreva o canal, tem um programa 2 e hoje vou praticamente fechar, não é? Hoje eu vou dar soluções sobre o racismo, não é? Porque o racismo é um grande mal, não é? É uma doença, não é? Que está em toda a parte, não é? Está em África, na Europa, na Ásia, e enfim, e por eh, todo o que é canto, não é? Nós sempre vimos que a supremacia europeia, não é? As pessoas que defendem tais princípios não perdem a oportunidade de poder, enfim, abusar, enfim, chamar nomes e por aí fora. Bem, vou avançar algumas coisas, não é, que nós podemos fazer para efetivamente diminuir esse programa não, este mal, não é, e combater. Como é que nós podemos combater? Bem, só que um recordatório imediato aqui para dizer que, não é, como dizia, o racismo, não é, começou por ali, não é, assim como oficialmente em termos de estruturação, não é? Começou ali na Alemanha, não é? Com Brumberg, aquele antropólogo, não é? Pseudo-antropólogo que dividiu os crânios, não é? Dizer de que o crânio menor, não é? O menor cérebro é o crânio dos africanos, não é? Primeiro estão os europeus, depois estão os amarelos, não é? Então, os mongóis, não é? Que são os asiáticos, depois estão
os vermelhos e na cauda, enfim, na cauda, na quarta estão os malaios, depois na última posição estão os africanos, não é? Ou então a pessoa, não é? Vulgo, chamam pretos. Deixa aqui dizer, e no programa de hoje eu falei da codificação, não é? Nós ouvimos muitas das vezes, não é? Pessoas, olha, tive um sonho negro, um mercado negro, eh, enfim, e tantas outras palavras, não é? Que as pessoas vão dizendo ali, sem saber que isto tem um impacto na mente de quem ouve, não é? Porque as coisas não existem no vazio, ou as coisas têm sempre um significado. E quando a pessoa, por exemplo, diz sempre que, por exemplo, mercado negro, sonho negro, nuvem negra, quer dizer, esta coisa de querer enfatizar tudo que é negativo e ligar a uma cor, não é, das pessoas, isso programa, não é, efetivamente as pessoas em primeiro tirarem a humanidade, não é, na pessoa que é preta, não é, ou africano, assim por dizer, e pensa-se que é normal, não é? Tanto mais que nós vemos que muitas das vezes, quando acontecem atrocidades contra os africanos, as pessoas parece que não sentem, estão programadas a não sentir, não é? E quando o inverso, e quando uma coisa acontece com outras etnias, a tendência é por ali das pessoas colocarem bandeiras, enfim, colocar slogans. Por exemplo, né, temos o genocídio, né, crescente que acontece na República Democrática do Congo, mas até hoje as pessoas não, quase que ninguém fala, não é? Ninguém fala por quê? Porque são africanos. Como dizia, né, o antigo presidente, não é, francês, chamavam-no Marshal Pétain, que o sangue do africano seca rápido. Então, este tipo de estereótipos é que nós vamos combater, não é? Que nós temos que, esta geração não pode falhar. Esta geração não pode falhar porque é muito importante. É muito importante nós estarmos no ativo. Estamos no ativo porque o racismo, como eu disse, não é referenciado nas 9 áreas, não é? A área da educação, da lei, do trabalho, do sexo, do entretenimento, do desporto e da guerra. O racismo está sempre ali presente. E se nós não termos cuidado, poderemos, não é? Quando eu digo nós, os africanos, poderemos sofrer de novo uma neocolonização, que até se calhar, não é? Já existe, porque é só olharmos como é que, por exemplo, não é? Muitos vídeos circulam ali, o meu caro ouvinte viu ali um vídeo de chineses a bater nos africanos. Só para dizer que, por exemplo, isto não poderia acontecer se fosse lá na Ásia, lá na China. Estas pessoas deveriam ser presas e no mínimo e no máximo, lá na China, podiam ser fuziladas. Não é? Então, por isso é que eu vou fazer esse programa, não é, para partilhar eh, coisas que nós podemos fazer para diminuir, não é, este problema do racismo, para combater. Bem, uma coisa que nós podemos fazer de imediato mesmo, não é? Há um grande pensador que disse o seguinte, não é? Quando a pessoa está diante de um problema, não é? Um problema fora das suas capacidades, tens duas formas, não é? De poder resolver o problema. Ou tenta fazer, ou você se associa, não é, à causa, não é? Ou então você tem que criar mecanismos que façam com que não é, o programa, o evento, não é? Enfim, o fenómeno seja obsoleto, não é? E como é que você torna um fenómeno ou um problema, não é, obsoleto? É criando novos mecanismos de combate.
E esses novos mecanismos partem da perspectiva de criar, não é, tipo repetição, não é, da pessoa com que faz o problema, não é? Pode não ser taxativamente, por exemplo, não é? Uma das formas de se combater este racismo aberto que se vê é a aplicação de medidas duras. Por exemplo, de defesa. Por exemplo, na Nigéria há um vídeo ali em que se mostrou os chineses abriram um supermercado e não queriam que os nigerianos fossem lá fazer compras. Quando se noticiou, a equipa de inspeção, não é, da Nigéria foi para lá, fechou-se o estabelecimento e né, o dono, né, na altura então, pôs-se em fuga. E é assim que tem que ser. Vou buscar mais um exemplo, não é um pouquinho extremo, mas que, como se diz, de quando em vez você tem que mostrar às pessoas de que você está disposto a, eh, eh, enfim, retornar, não é? Ou então mostrar também o seu lado, o seu lado do poder, não é? O seu lado do poder. Na Jamaica, não é? Tinha lá um resort, uma área em que os donos são chineses, né? Eram chineses. E o que eles faziam? Praticavam discriminação aberta, em que só eram aceites pessoas europeias, descendentes, vulgo brancos, ou então asiáticos. O que é que os jamaicanos fizeram? Queimaram todo o resort. E, epá, esse é o extremo, mas que, só para dizer que funciona. Pelo menos a mensagem ficou. Isto é que é mais importante. A mensagem ficou, porque a mensagem tem que ser passada que nós não vamos falhar desta vez. Não iremos falhar. Esta mensagem tem que ser clara, não é? Porque, enfim, o africano, não é? Por causa da sua abertura, por causa da sua enfim, ser uma pessoa amável. Nós vimos que por muito tempo nós temos sido sempre menosprezados, espizinhados, enfim, dos nossos próprios países, porque nós somos rápidos em perdoar e nós não guardamos rancor e por aí fora. Mas deixa aqui dizer de que esses são os casos, não é? São os casos que eh, eh, assim, casos que acontecem. Então, a solução, não é, que eu estou aqui a querer avançar, é dizer de que quando há um caso, por exemplo, um estabelecimento, um restaurante, uma área em que os nativos não são aceitos, este local tem que ser fechado, não é? E olha que, meu caro seguidor, às vezes o que acontece é que os governantes nesses países africanos são coniventes, porque eles preferem que os seus cidadãos sejam espizinhados, sejam menosprezados, enfim, sejam pisados. Então, por vezes aqui eu quero ressaltar um ponto, não é? É bom que os cidadãos ajam por suas mãos próprias, não é? Às vezes é bom, não é? Porque qualquer princípio de revolta, não é? Requer uma dose de insanidade, não é? Requer, para que haja revolução, nós temos que, às vezes, tomar coisas por mãos próprias, porque muitos vídeos aí se vêem, não é? Em países africanos, tipo em Angola e outros países em que às vezes estrangeiros, não é? Pisam, desfazem, discriminam à torta e à direita. E às vezes os cidadãos, não é às vezes, os cidadãos estão no direito de se defender. Por que é que eu digo isso? Porque é o contrário, se você estiver na Europa, se você estiver na Ásia e se você se comportar mal, a justiça vai estar em ti diretamente, não é? E se não tiveres sorte, não é? Se estiveres assim num lugar onde não haja polícia, as pessoas vão poder também reagir. Então, eh, a inatividade tem que acabar, ok? Isso que eu quero dizer aqui. O homem e a mulher africana, a inatividade tem que acabar, sobretudo quando se trata em nossos países africanos, não é?
ou em nossos bairros, na nossa área residencial. Nós não podemos aceitar em que uma pessoa, né, esteja a cometer atos de racismo e nós ficamos só a olhar. Não pode. Por quê? Porque as outras comunidades andam em grupo, não é? Andam em grupo, tipo grupo de eh, hienas, grupo de, enfim, leões por ali. E deixa aqui recordar que, como dizia, né, o, um grande eh, pensólogo, né, afro-americano, Dr. Claude Anderson, da atualidade, de que a raça, não é? Ou a etnia é um jogo de equipa. Não é? E, tipo, todos os outros grupos praticam um jogo de equipa. Apenas o africano é que está naquela de que, pronto, não sou individual, não é? Eu posso apenas, enfim, avança com o individualismo. O individualismo não funciona, não é? O individualismo não funciona. Todas as etnias, todos os grupos, não é? O grupo, enfim, dos europeus, asiáticos, enfim, latinos, todo mundo avança em grupo. Então, o africano tem que perceber de que, para se combater o problema do racismo, tem que ser em equipa, tem que ser o grupo. Tá, aí eu vou introduzir outro ponto que tem a ver com a união. A união faz a força. E enquanto não houver união, o racismo vai continuar. Porque uma pessoa até pode ser discriminada, uma pessoa pode ser, enfim, atacada. Mas já quando há um grupo, as outras pessoas temem, não é? Então, muitas das vezes o que se vê em nós é muita cobardia, não é? Muita cobardia, as pessoas têm medo, as pessoas não querem falar, as pessoas que são primeiros a julgar o próprio irmão ou irmã africana, não é? É aquilo que se diz. Pelo menos né, na minha geração, aprendi de que quando alguém erra, não é? Você não vai querer, enfim, corrigir a pessoa em público, não é? Primeiro tem que se defender, não é? Ou então, no mínimo, se não quiser defender, pode se manter calado. Este é o conceito que todos os outros grupos praticam. Veja só, por exemplo, quando há casos de, por exemplo, há dias aqui nos Estados Unidos, mataram um jovem até que era da Força Aérea, não é? Um polícia foi para lá, e tu não vês muito é, não é? Euro-americano, não é? Ou então vulgo branco, não é? Americanos a falar alguma coisa, né? Estão calados. E assim, tu vês a mesma coisa com asiáticos, enfim, no fundo, se não quiserem nada, ficam calados. Mas para nós, quando é um problema relativamente, somos os primeiros a condenar o próprio irmão ou irmã africana. Eu vou dar um exemplo. Havia um vídeo há 2 anos, não é, em Angola, em que um angolano, acredito que bebeu, depois foi provocar um chinês, e o chinês bateu, enfim, fez muita coisa. E eu via-se ali pessoas vizinhas a dizer, bem feito, vocês também mandam boca, não ficam em casa. Quer dizer, nós não temos o conceito de amor próprio, não é? Não sabemos preservar, não é? O que é nosso. Os outros todos praticam isso. Eu já disse aqui muitas vezes de que se estiveres em Luanda, você vai notar que, por exemplo, os portugueses estão sempre ao lado dos portugueses, no restaurante, enfim, no resort, não é? Mas para nós queremos sempre ser algo diferente. Se calhar é para sermos aceitos, não é? Porque se calhar nós pensamos de que se eu disser assim, olha, eu sou diferente, eu não sou tipo aqueles de que classe dominante vai poder te aceitar, mas ao contrário, não é? Nós vemos todos os dias de que não importa, não é? Não importa o grau, o nível de escolaridade, nível acadêmico, não importa quanto és, o racismo é mesmo pesado, é mesmo pesado e as pessoas não irão parar de discriminar só porque tu vestes bem, só porque tu tens um PhD ou um mestrado, não importa, não é? Então nós temos que estar sempre preparados, porque para um combatente, para alguém, tem que estar sempre preparado, não é? Para o que deve vier. Deixa eu só dar aqui um exemplo, um parênteses, que houve ali, por exemplo, a questão
do Daniel, não é? Chamam de Daniel, de Dani em Portugal, em que um apresentador, né, por mais que tivessem a discordar, mas a maneira como ele o abordou, enfim, não é? Tem sempre aquele cunho de colonizador, de querer dizer mantente calado, cale a boca que eu sou maior que tu, maior que você, ou maior que tu. Isso é que transpareceu, não é? Então, nós temos que estar atentos a este tipo de fenómenos, não é? Como eu disse atrás, não é? Uma das formas é a união. E nós, até agora, sofremos ou passamos o que nós passamos por falta de união, não é? Por falta de união. Porque nós, olha, já aqui o antigo diretor do FBI, Edgar Hoover, dizia, quando lhe perguntaram qual é o maior inimigo, não é? Digo assim, qual é a maior, não é? Tipo, o maior perigo aqui. Ele disse que é a união do povo negro. Veja lá, é a união do povo negro é que é o maior perigo aqui dos Estados Unidos. Veja lá, nem a Rússia, nem o Irão, nem a Coreia do Norte. É a união. Eles sabem porque que dizem isso. Estás a ver? Então, por isso é que nós, tanto no continente como, enfim, aqui nos Estados Unidos, na Europa, a união tem que persistir, não é? Entre nós pode haver desavenças, pode haver, olha, você é do sítio tal, você é do lugar tal, mas quando estivermos em público, entre as outras etnias, tem que haver união. Nós não podemos pensar de que o facto de sermos tolerados, não é? Que significa que estamos a ser aceitos, estás a ver? Ou estamos a ser validados. Porque um dos erros que muitos dos nossos irmãos e irmãs africanas cometem é quando são tolerados, quando estão aceitos em alguns meios, pensam de que eles são melhores, não é? Eles começam a pensar, interiorizar, não é? Viram até aquilo que chamamos de cidadãos mandioca, sabe? Quer dizer, ele pensa por dentro que é branco, não, caucasiano, europeu, e por fora é preto, sabe? Quer dizer, vira um cidadão mandioca. Então, isso nós temos que combater, não é? Porque se nós não fizermos isso, olha, é, como eu disse, são 9 áreas em que constantemente nós estamos a ser atacados. Constantemente, todos os dias, não é? O meu caro ouvinte poderá ir ali mesmo, ali no, poderá ir ali no link, vai ver os programas que eu já fiz, que falam em que eu falo, as 9 áreas, não é? A área do trabalho, quem vive na Europa, nos Estados Unidos, nunca sofreu discriminação no trabalho, não é? No desporto, temos aí o caso de Vinícius, temos outros casos por ali, não é? No entretenimento, olha, nós sempre nos filmes sabemos que muitos filmes as pessoas às vezes não fazem parte de alguns filmes porque são pretas, vamos mentir, não é? A lei, olha, a lei aqui, às vezes muitas das vezes, aqui em que a lei funciona mesmo, nós vimos pessoas que são de descendência europeia, né, vulgo brancos, cometem crime e as penas são pequenas. Porquanto, né, um afro-americano ou um africano ou um preto, quando comete um crime, olha, 30, 50 anos. E muitas das vezes, não é, mesmo os crimes, né, pessoas diferentes, penas diferentes. Mas mesmo assim dizem que a lei é cega, não é? Deveria ser apenas com a Constituição, mas não funciona assim. Porque nós sabemos de que o racismo, o sentimento antipreto é global, é global. E as pessoas, a partir do momento em que começarem a interiorizar isto, estarão dispostas, não é, a defender-se, não é, a defender-se. Como eu disse, não é, a área do trabalho, lei, educação. Na educação, quem já estudou na Europa, não é, aqui nos Estados Unidos, sabe que muitas das vezes, não é, enfim, a maneira como os professores te abordam, sabe? Eles não vão dizer, não é, de forma assim aberta, mas você pode sentir, porque o poder você não vê, o poder se sente. Por isso é que tu notas de que alguém com poder, quando entra numa sala, todo mundo se levanta, ou todo mundo começa a mexer, porque o poder se sente, não é? O poder não.
não vai dizer que, olha, não tem poder, porque os bens materiais não demonstram poder, não é? Muitas das vezes as pessoas se confundem, não é? Porque as pessoas dizem sempre, olha, olha, tem muitos afro-americanos com dinheiro, não é, no mundo, são bilionários, olha, está o Jay-Z, está o LeBron, está a Oprah, está, enfim, Will Smith, essas pessoas do entretenimento. E se calhar outras pessoas também, né, do mundo profissional, que não, infelizmente, por causa do racismo, não são caras, não é? Porque é que eu já fiz um programa aqui antes, em que, infelizmente, para nós, né, a nossa meta, a nossa medida, a nossa balança é a partir das pessoas do entretenimento, pessoas do desporto. Mas temos também pessoas, né, que são africanas, não é? Pessoas que são PhDs em engenharia, pessoas que já fizeram grandes descobertas, como o professor John Mansell sobre a fibra óptica, enfim, e tantos outros afro-americanos, não é? Que também contribuíram grande no ramo da engenharia, da ciência e tecnologia. Não é? Dr. Gladys, que inventou o sistema de navegação GPS, e tantos outros, mas quando se fala para nós, pessoas que têm dinheiro, são sempre o pessoal do entretenimento. Ali também está o racismo, porque você nota que as outras etnias, outros grupos, quando se fala de pessoas, não falam do Cristiano, por exemplo, né? Só tipo de exemplo, Cristiano Ronaldo, Messi, para ver que são, né, estão a representar, por exemplo, né, os caucasianos ou os europeus. Né? Nesse caso, se calhar também né, o Messi, por exemplo, sul-americano, só a título de exemplo. Fala-se sempre, né, por exemplo, Bill Gates, Steve Jobs e outras pessoas né, no ramo de, por exemplo, de investimentos, setor bancário, setor financeiro. Mas para nós, para os africanos e afrodescendentes, é sempre músicos. Davido, enfim, Burna Boy, enfim, fala-se droga, só fala pessoal do entretenimento. Ali também está, porque nós somos reduzidos apenas a pessoas que dão entretenimento. Estamos ali, enfim, às vezes combate de boxe, às vezes MMA, estamos sempre aí só para agradar os outros, tá? Como que nós somos como que marionetas, mas no fundo também temos pessoas que são, enfim, académicos, inteligentes, pessoas que têm dinheiro também, que poderiam estar nesse dinheiro, que poderiam ser mais eh, enfatizadas, não é? Dali que eu digo que o racismo, o lado do entretenimento também, não é? O lado da guerra, por exemplo. Nós vimos que países africanos, por exemplo, a Líbia, não é? Foi invadida e nenhum país africano falou, não é? Todos têm medo, não é? Agora temos até uma situação, não é? Que é um pouco caricata no Níger, que, epá, por exemplo, não é? O governo nigeriano não quer nenhum país estrangeiro lá, mas países não é? estão a querer continuar lá. Então, como vê, nós temos grandes problemas. E se nós não nos prepararmos, porque os outros estão sempre a preparar, não é? Disse que você se prepara durante a paz, durante o momento da calma é que você se prepara. Não se pode esperar, não é? Na hora de, como se diz, da quitota, do embate, é que se vai se preparar. Você se prepara durante o momento da calmia. As coisas são calmas, é que você se prepara, é que você treina, não é? E infelizmente nós pensamos de que o mundo, não é? Todos têm o seu melhor interesse para contra nós os africanos, mas é que é o contrário, não é? É o contrário. Às vezes eu fico triste, não é? Fico triste porque eu noto que existe uma letargia, não é? Uma letargia mental, uma letargia, enfim, os governos africanos, não é? Aos poucos, muitos, por exemplo, agora o Senegal, não é? Elegeu ali um presidente não é? Assim jovem, com uma outra dinâmica, vamos ver o Burkina Faso, o capitão Traoré, mas só para dizer que nós estamos muito acomodados. Nós estamos muito acomodados, né? Pensando de que o mundo também está assim, mas não está. Não é? Muitas pessoas não é? Estão sempre a dizer que querem invadir o continente africano, não é? Olha que
os japoneses, por causa da taxa de natalidade muito inferior, estão a pedir que homens, não é, vulgo homens pretos ou então de origem africana, vão para lá para coabitar com mulheres japonesas, não é? Mas deixa aqui dizer de que existe um caviar, como se diz, existe algo ali, não é, por trás. As pessoas não podem só pensar de que isso é de ânimo leve, não é? E deixa dizer que eu já ouvi, por exemplo, um grande militar aqui dos Estados Unidos a dizer de que ele gostaria que a África fosse recolonizada. Em tempos, acho que foi ontem, ouvi um cidadão holandês a dizer de que a Europa tem que se preparar para invadir a África. O próprio, nas palavras do próprio presidente de França, não é, Macron, disse que ele pensa que a Europa está em declínio. Então, a qualquer momento, ele pensa que deverá se invadir a África. Tá, deixa aqui me dizer, meu caro, né, seguidor, né, que se calhar familiar, tem um familiar que é dirigente. Será que em conversas assim de bastidores, de familiares, será que faz esse tipo de perguntas? O que é que estão a fazer? O que é que estão a preparar? Porque se nós não nos pormos a par, nós poderemos ser invadidos de novo. Sim, porque os outros não, porquê? Porque os recursos, não é? Cada vez que passa, estão a ser, não é, finitos, não é? Muitos recursos assim minerais, não é? Recursos minerais. E deixa aqui dizer-te que nós somos os únicos que apenas estamos preocupados sempre em só mostrar, não é? Tipo, epá, entreter os outros. Só nos preocupamos com a dança, só nos preocupamos com cantar, queremos discutir, perdemos tempo em discussões de futebol, tipo, quem é melhor, o Messi, o Ronaldo, enquanto os outros estão a planear, estão a estrategiar, não é? Estão a planear para executar planos. Então, isso tudo até faz parte do tal racismo, não é? Porque como é que um cidadão, não é? Um cidadão, não é? Que até é americano, é que tem uma empresa de tipo de mercenários, não é? Paramilitares, vai dizer de que eu gostaria de explorar de novo os africanos. E também um holandês, esse holandês parece que até é antigo, se calhar, um homem ligado a questões globais, a dizer isso de que a Europa tem que fazer novo para explorar os africanos. Agora, a pergunta que eu faço é essa, né, meu caro seguidor? O que é que o meu seguidor pensa que tem que fazer, não é? Caso fosse invadido, não é? Porque nota-se ali que, por exemplo, casos de Angola, não é? Tem muitos chineses, não é? E outros países africanos, não é? Assim como no Congo, enfim. O que é que vai fazer se de repente começarem a invadir? Então, são essas coisas que nós temos que começar a pensar, não é? Porque se nós prestamos atenção às áreas em que o racismo afeta, não é? Como eu disse aqui, educação, trabalho, lei, entretenimento, sexo, desporto, enfim, guerra, e por aí, nós podemos começar a nos preparar paulatinamente, não é? Podemos começar a nos preparar, porque os outros não estão a brincar, não é? Não estão a brincar. E deixa aqui dizer-te que, não aqui para amedrontar, mas se soubessem muitas das vezes o que as conversas de bastidores, não é? Se você já viveu aqui países da Europa e você está dentro do sistema, até às vezes dá medo. Isso aqui dizer, às vezes até dá medo. E é triste, não é? Quando às vezes eu vejo, não é? Nós nos perdemos em discussões, tipo, não queremos fazer eleições, não temos um programa da agenda nacional, não é? As pessoas só querem roubar, não comprar carros, festas, roupa. Deixa aqui dizer-te que as outras pessoas não pensam nisso, não é? Não se pensa só em festas, não é? As pessoas estão sempre, constantemente, a procurar mecanismos para nos dominar. E cabe a nós, não é? Nos potenciarmos
E deixa que até avançar um ponto, não é? E a religião também. E a religião tem sido uma grande área de pacificar, não é? Aquele espírito de revolta, tipo, que tornar as pessoas em dócil, estás a ver? Porque, não, nós vamos só esperar que o Criador em Zâmbia que vai nos ajudar, não sei o quê. Não, o Criador, bom, se você acompanha as escrituras, sabe, não é? Que até na Bíblia o Davi teve que lutar contra o Golias, não é? O Criador podia intervir, mas Davi teve que lutar, não é? E várias outras pessoas, Moisés, enfim, contra os faraós, sabe? Então, como vê, a religião desempenha às vezes esse papel um pouco que não é bom, não é? Esse papel de pacificar, né? Tornar as pessoas passivas, as pessoas não reagem, porque não, o Criador disse, não, o Criador deu-nos cabeça, deu-nos inteligência, então nós podemos também utilizar essa inteligência para nos defendermos. Não é? Então, se nós esperamos só que, por exemplo, estão prontos para invadir, não, nós vamos só levantar as mãos, que o Criador é que vai nos defender. Não, o Criador também nos deu, né? O Zambi também nos deu a força, nos deu inteligência. Então, se nós fizermos a nossa parte e estamos enfim, a lutar, a nos defendermos, aí sim podemos pedir, não é? Continuar, né? O auxílio ao Criador, porque já fizemos a nossa parte. Agora, enquanto nós seguimos apenas só a pedir, não é? Tipo, podes ir trabalhar, mas só queres ir pedir, ir na igreja para que caia dinheiro do céu, isso não vai acontecer. Não é? O Criador deu-nos livre-arbítrio. Então, olha, eu estava a dizer aqui que uma das coisas fundamentais para combater o racismo é a união, não é? Tem que haver união. Tem que haver união, porque a união, como se diz, faz a força. E a união é a única maneira que nós temos de combater o racismo, não é? Não importa onde você estiver, estás na Europa, estás aqui nos Estados Unidos, estás na América do Sul, na Ásia, a união faz a força. Porque todos os outros, a luta, o sentimento anti-preto, anti-africano é global. Não vamos nos mentir. As outras comunidades praticam o coletivismo, não é? Enfim, a luta étnica é tipo é de equipa, não é? Então as pessoas, ninguém pode somente sozinha lutar, não é? A pessoa tem que estar sempre unida. E aquilo, eu repito aqui, não é? Que deverá-se fazer um trabalho enorme, sobretudo na área da educação, porque nós enfatizamos muito em estudar pessoas que não têm nada a ver, não é? Pessoas estudam muito a Europa, pessoas estudam muito a Ásia, a América, ao invés de focalizar coisas atuais, não é? Para a sobrevivência, para a continuação da espécie humana. Os outros fazem isso. Estão constantemente a estudar, constantemente a ver o que é que os africanos estão a fazer, estão a tentar, não é? Vêm nas vossas culturas, não é? Por intermédio de missionários. Esses missionários às vezes são agentes, não é? Pessoas que, enfim, por intermédio da dança, querem saber, não é? Exatamente o que você é. Então, nós também temos que nos preocupar e ali aquele conceito dado que eu avancei ali, que uma das formas de você desmantelar o racismo é o conceito de miragem, não é? Tipo espelho. A pessoa exibe um comportamento, você devolve o comportamento que a pessoa exibiu. Ali a pessoa vai notar, ok, ele sabe que eu estou a fazer mal. Então, a pessoa para, né? Então, eu digo isso por experiência, não é? Porque não é fácil navegar, não é, os meandros aqui da área corporativa americana, não é fácil, não é? Quando você é africano, enfim, começa a ser, depois é preto, né? É julgado a partir da sua aparência, depois vem do teu acento, depois vem, enfim, uma N, não é? Ou uma quantidade de coisas, não é? Que, enfim, você tem que todos os dias estar pronto para combater, é tipo um ringue de boxe, entendeu? Você tem que estar preparado para isso. Então, enquanto nós temos que começar a ensinar às nossas crianças isso, de que, olha, o mundo não é
não é só aquilo, Angola é um país e belo, não é? Porque pá, você tem que estar pronto para combater, você vai enfrentar racismo, você vai enfrentar isto, então tens que estar preparado. Olha, quando isso acontecer, tu tens que stand up, tens que ir lá, não podes ter medo, dizer à pessoa que está errado, não é? Alguém te falou algo de mal, nunca baixar a cabeça. Porque isso muito que acontece, não é? Nós, como é que vê-se em muitos vídeos, né? Vários vídeos que estrangeiros, sobretudo chineses, abusam dos nacionais. Por quê? Porque eles já deram conta de que pá, as pessoas não são protegidas, não é? E enquanto não houver proteção do cidadão, o racismo vai continuar. E deixa de dizer-te que quando você não se respeita, quem é de fora também não te dá respeito. Porque uma pessoa pode ser pobre, mas se a pessoa tem o autorrespeito, as pessoas também vão respeitar. Estás a ver? Então, enquanto nós olharmos sempre tudo na perspectiva de brincadeira, não, deixa só aquilo, deixa só. Não. Se quando vê algo que é injusto, você tem que pôr o pé, tem que defender, tem que dizer, tem que falar. You have to speak up. Você tem que falar, não é? Tem que se falar, não pode ter medo, porque continuar, não, pá, deixa só, pá, eles já são assim. Não, porque você assim abre um caminho para que a próxima pessoa, né, africana que vier, passe pelo mesmo. Mas se você tiver aí, se você stand up, se você pôr o pé, a pessoa já não vai querer abusar o próximo africano ou africana que aparecer. E aqui, né, eu digo, tem algumas pessoas que são aliadas, não é? Pessoas, enfim, europeus, né, que são pessoas que não compactuam com essas ideias, também podem defender. Aquilo eu já falei no programa passado, em que se vires, não é, para uma atitude dessa negativa, pá, tens que te levantar, dizer, porque é correto, porque é justo. Não é porque é justo. Porquê? As pessoas sempre dizem, porquê que eu tenho que me envolver? Porque é o correto. E algo que é correto e é justo é sempre aceitável em todo o lado. Então, como vê, olha, hoje estou a falar, não é, Racismo Parte 3, estou a falar das soluções e também dizer que, pronto, né, não tive aqui para me pôr em cima, ou gravar mais pronto, para ver como é mestrado, não é, mesmo no meio dessa confusão, trabalho, enfim, família e outras coisas, mas pouco a pouco gerir bem o tempo, não é? Porque tudo é gestão, não é? Nós podemos criar tempo, não é? Então, conseguir, e é só para estender ali a meus caros, não é? Seguidores, não é? Que nós podemos sempre aprender, podemos sempre aumentar, não é? A nossa a nossa aprendizagem, não é? Nós estamos sempre e sempre a aprender, não é? Nós não podemos ficar pessoas que exibem diplomas, pessoas que exibem títulos, não é? Nós temos que ser pessoas que fazem e fazem acontecer. O que é mais importante fazer do que exibir um título, não é? E os resultados devem ser sempre os resultados, repito aqui, os resultados devem ser sempre a forma como nós demonstramos aquilo que nós somos. E não palavras, não títulos e diplomas e por aí fora. Porque os diplomas não têm nada a ver se a pessoa não consegue, é medíocre, não é? Se a pessoa é medíocre, não importa quantos títulos tem. Então, os nossos resultados, em prática, devem ser à medida para que nós demonstremos aquilo que nós somos. Então, olha, isso aqui dizer, não é? O programa já vai com 43 minutos, não é? Hoje são 15 de maio de 2024. Parece que hoje oficialmente não é o dia em que a era chuvosa termina, né? Para quem está em África, não é? E a era com a símbolo, não é? Vai começar agora do frio. E é para dizer que é um grande prazer, não é? Estar aí, estar com vocês. É, bem, agora que eu terminei, não é? Terminei, que os estudos estavam a tirar um pouquinho muito do meu espaço, vou estar a criar mais programas também. Espero que continue a partilhar. Daily LOL Podcast, por favor, partilhe, não é? Porque nós queremos
crescer, né? Eu quero crescer para que eu traga pessoas, né? Eu não trouxe, eu prometi que ia trazer pessoas e eu vou trazer pessoas aqui, pessoas inteligentes, pessoas com capacidade, pessoas que vão falar de coisas, como é que nós podemos resolver coisas com soluções, não é? Nada de palavras aqui, nada de no que tange, não. Aqui é papo reto, dizer, olha, como é que nós podemos criar, enfim, riqueza. A riqueza cria-se assim, 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 a desenvolver. Como é que nós podemos diminuir a inflação, não é? Vamos produzir mais, reduzir as importações, consumir interno, vamos aumentar um pouco os salários, né? Porque você quando aumenta o salário, aumenta o poder de compra. E quando você aumenta o poder de compra, você faz com que a economia, o dinheiro circule. Porque o que faz uma economia avançar é a circulação eh, do dinheiro. O dinheiro tem que circular, não é? Porque o dinheiro que você paga na empregada, a empregada também vai pagar na escola onde tem os seus filhos, e a mesma escola vai pagar o contínuo, então, como vê, é um círculo, né? Nós estaremos sempre, o dinheiro tem que circular, o dinheiro não pode estar guardado no contentor, o dinheiro não pode ser guardado na fazenda, o dinheiro tem que ser investido. Não sabe investir, confie naquelas pessoas, nacionais sobretudo. Atenção, nacionais que podem trabalhar com seu dinheiro. Porque no fundo o dinheiro vai ficar, não é? Mas os investimentos que nós fizemos, as coisas que nós fizemos para a nação, para a cidade, vão ficar. Então, olha, isso é muito importante, não é? Só a tangente, não é? Para não sair aqui, porque eu estava a falar aqui a parte 3 sobre o racismo, mas só para dizer aqui que, como é dizendo que, por favor, subscreva, partilhe, partilhe, partilhe para mais pessoas, assim nós vamos crescer e ao crescer mais eu vou trazer pessoas eh, de diferentes áreas de saber que vão partilhar aqui coisas. E eu também, nos próximos tempos, não é, vou começar a entrar um pouquinho em áreas técnicas, não é, do meu domínio, coisas que eu vou falar, não é, começar vou fazer alguns programas aqui, não é, fazer alguns programas de grátis, né, que tem a ver, por exemplo, com engenharia, por exemplo, energias renováveis, também vou falar posso também falar um pouquinho do jornalismo, porque eu também estudei jornalismo, então, e um pouquinho assim, análise de vários fenómenos globais, na geopolítica, vou começar a falar, que é para engrandecer, não é? Podemos, para eu poder partilhar um pouquinho de saber que eu vou acumulando e um pouquinho de sabedoria, não é? Que o Criador, mais as minhas experiências, eu vou tendo. Bem, olha, o programa já tem quase aí 48 minutos, não quero mais demorar, olha, foi bom estar aí do outro lado, partilhe, partilhe, não é? Insisto, Danny Glow Podcast e até já e conto com vocês no próximo programa. Obrigado, até já. Um abraço.